Bom, professor, como é que você está? Graças a Deus, tudo bem também. E você, tá do jóia? Tô bem, tudo bem. Você está em São Paulo? São Paulo, aqui, São Paulo capital. Legal. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, tá certo? É isso, é um O prazer. pessoal está chegando aí. Então vamos lá. Nosso papo hoje é sobre nutrição esportiva. Quando eu tive o contato aí com o professor Frank, eu comentei com ele que eu tinha um livro dele da época da minha graduação. Um livrinho lá de capa azul, escrito Nutrição Esportiva. Então isso mostra a vocês a experiência e a bagagem que o professor Frank Bacurau tem com a área. Mas eu vou deixar que ele se apresente, tá bom, professor? Fica à vontade aí, se apresenta para o pessoal, Tá para quem bom. não te conhece, por favor. Bem, eu me chamo Helry Frank Bacurau, né? Pereira Bacurau, mas o pessoal me conhece Frank Bacurau, né? Quando eu entrei na faculdade, a primeira disciplina, acho que foi uma das primeiras, foi natação, aí tinha um professor chamado Manson, né? Eu já estava acostumado, lógico, né? Todo mundo fazia chamada desde a pré-escola. Quando ficava assim, eu falava, é meu nome, né? E o cara, Quando engasgava era você, né? Aí ele falou, que é esse nome aqui? Aí eu falei, ele falou, não tem outro nome mais fácil, não? Aí eu falei, tem um segundo, Frank. Aí como ninguém me conhecia, ficou Frank, né? Então, eu sou formado em educação física, 30 anos, né? Na verdade, eu me formei em 93 em educação física e nessa época também surgiu aí a paixão pela nutrição esportiva junto com a educação física, porque a gente tinha um professor, né? Tá na USP até hoje, é o Lancha Júnior, né? Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele era o professor responsável pela nutrição da parte de metabolismo que a gente tinha, né? E aí eu, Marcelo Saldanha, a gente começou a fazer iniciação científica já com ele no primeiro, segundo ano. E aí ele fazia mestrado, doutorado, e a gente foi indo atrás, né? Então trabalhava com umas suplementações de aspartato, asparagina, né? Com animal. Então a gente foi se envolvendo. Então, aí, em consequência desse negócio, quando eu terminei a graduação, já com os orientadores dele lá no outro instituto aqui da USP, que eu fiz na USP, eu comecei a fazer um mestrado, doutorado. E aí, no mestrado, além da nutrição esportiva, eu meio que mestrado, doutorado, principalmente, coloquei uma coisa do sistema imune, né? Então, por Uhum. exemplo, essa coisa de glutamina, BCAA, carboidrato para imunidade, era uma coisa que começou, se não me engano, a Sociedade de Imunologia Esportiva começou em 1997. Naquela época estava no auge esse negócio, né? A hipótese da glutamina, por exemplo, o cara faz exercício, a glutamina cair agudamente, e aí, como as células imunes precisam de glutamina, né? Tinha um conceito que hoje já está menos, esse conceito está menos desacreditado, mas tinha a ideia que um exercício intenso e prolongado, principalmente maratona, fazia a imunidade cair. É um conceito que todo Uhum. mundo tem hoje, aquela ideia de janela de oportunidade, né? Você treinou forte, aí a imunidade caía, você ficava doente. E aí existiam algumas explicações. Uma daquelas que o pessoal tinha era a questão da glutamina baixa. Então a gente dava BCA, porque o BCA se converte em glutamina, ou dava carbo, uma série de coisas, e testava para ver como é que ficava, né? Mas era uma coisa que se fazia na época lá. E aí, então, mestrado e doutorado, eu coloquei a ideia do sistema imune. E aí, como eu sempre trabalhei com essa coisa da nutrição, mas na pesquisa, acaba que você, né? Nunca trabalhei, vamos dizer assim, em consultório, tal, porque eu já estava, né? Depois de alguns anos que eu terminei o doutorado, eu fiquei um tempo na iniciativa privada, depois eu entrei na USP, né? Então eu entrei na USP há 16 anos já. Então eu fiquei como aluno, fiquei 7 anos fora, depois eu entrei como professor. Então, não trabalhei com consultório, mas tinha aquele sonho de fazer nutrição, né? Aí eu fiz Sim. nutrição. Acabei fazendo nutrição também. Né? Basicamente é Frank, isso, né? beleza. É muito excelente sua jornada, né? Engraçado como às vezes um professor pode motivar a gente Sim. e isso mudar completamente a percepção, né? Eu entrei também quando entrei no curso de educação física, eu não tinha ideia do que ia encontrar. É lógico que eu já tinha experiência com a natação, isso acabou me direcionando, não foi tão difícil, mas a gente percebe que o curso é algo que a gente não conhece realmente. E as pessoas hoje em dia têm uma noção melhor, mas antigamente as pessoas não tinham noção do que era um curso de educação física. Não tinha essa divulgação que tem hoje na mídia, né? Para falar a verdade, meu caso ainda foi mais curioso, né? Que o seu, porque eu fazia Kung Fu, né? Então, eu sempre gostei de psicologia, e aí comecei a fazer Kung Fu, e um dia eu perguntei para um dos professores, eu falei, poxa, não sei se eu faço psicologia, eu só viro professor de Kung Fu. Aí ele me falou assim, olha que interessante, ele falou assim, você quer ser um bom professor de Kung Fu, vai fazer educação física. Aí eu falei, o que é educação física? Eu nem sabia o que era. Na verdade, quando eu entrei na educação física, era para ser professor de Kung Fu, né? Aí acabei não indo para essa área e tal, mas depois que eu fui descobrir o que era, também não tinha noção nenhuma do que era, né, da educação física. Aham. Fui de alegre, mas felizmente eu gostei. É interessante isso.
Vamos lá, pessoal. Agradecer aí todo mundo que está acompanhando a gente. Tem um pessoal da educação física, tem um pessoal da nutrição que eu estou vendo aqui. E, Frank, a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte. E é interessante que você, sem querer, me deu um gancho. Muitas vezes as pessoas entendem a nutrição só como uma preocupação relacionada a comer os macros e micronutrientes, vamos pensar assim. Uhum. Mas eu queria que você mostrasse para a gente a importância da nutrição de uma maneira mais ampla, e não só para o atleta, mas para o praticante de atividade física. Por que que se alimentar bem, por que que essa nutrição de uma maneira mais ampla é importante para a gente? É dá para pensar em vários níveis, né? Tem o. Agora eu tava o nome dele aqui, mas é o cara que foi o precursor do fitness nos Estados Unidos, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele falava assim, né? O exercício é rei e a nutrição é rainha, né? Então, se a gente pensar em qualquer nível, né? Eu acho que, até porque às vezes tem umas brigas, né? A nutrição, ela é a base para permitir a adaptação, né? No exercício. Então, é óbvio que no atleta vão ter demandas diferentes em função da prática dele, do tipo de modalidade dele. Mas eu acho que a nutrição tem vários aspectos, assim, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, da própria problemática que a gente tem hoje, né, com excesso de peso, etc, né? Então, eu acho que uma boa alimentação é fundamental para tudo, né? A gente começa a perceber hoje que, por exemplo, a nossa microbiota, ela interage com tudo que a gente consome e isso determina, por exemplo, como é que a gente sente, né? Os neurotransmissores que a gente produz, aumentando ou piorando a chance da gente ter, de repente, um desequilíbrio do sistema nervoso, tipo uma ansiedade, uma depressão. Então, eu acho que esse conhecimento de nutrição, ele é, claro, ele é essencial, né? Mas, por outro lado, é uma coisa que a gente precisa para pensar. Até porque ele é muito importante, acaba tendo muita informação, né? E aí, nesse sentido dessa muita informação, acaba... Milton aí, fala, Milton. E acaba sendo... Por exemplo, até a gente estava falando aqui, você me mandou umas perguntas interessantes, né? Aquelas do mito, né? Quando a gente pensa em mito, aquela ideia clássica, é toda uma simbologia em função de vivência, as pessoas expressam um mito, né? Que, tipo, o Milo de Crotona, aquela ideia do princípio da sobrecarga, aquele carregando boizinho, né? Vira um mito. Mas hoje em dia é engraçado que com a internet os mitos surgem simplesmente porque, sei lá, eu sou uma pessoa da internet, falar, eu faço isso. Aí vira um mito, né? Ferrou. Vira um mito no sentido que todo mundo começa a achar que aquilo é uma verdade, então, né? É uma coisa maluca, né? Então, acho que enfim, a nutrição é uma coisa muito importante em todo e qualquer nível, né? Principalmente à medida, não só, a gente aprende isso na nutrição, não só à medida que mudam as fases da fisiologia, vão mudando alguns aspectos importantes, mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, que não tem muito na nutrição esportiva, é o conhecimento de diferentes modalidades, né? Então, por exemplo, às vezes assim, tem algumas modalidades, sei lá, que nem você falou na natação, né? Tem suas particularidades, né? Então, às vezes, Sim. eu, por exemplo, na faculdade de nutrição, eu não fui muito preparado para isso, né? Então, eu gosto de jiu-jitsu, por exemplo, aí eu começo a falar, bem, tá, quais são as demandas de jiu-jitsu, aí você vai começar a pesquisar. Então, eu acho que tem umas coisas bastante importantes nesse sentido aí, que a gente não sabe. Uma outra coisa que a gente pensa em nutrição esportiva, que é bem interessante, é o fato da pesquisa, né? Quando você pensa em pesquisa, vamos pensar a creatina, até pela questão do desenho, do design, você faz aquele suplemento separado, aí você testa, né? Mas na prática os caras combinam um monte de coisa, né? Então, às vezes, é complicado porque chega uma pessoa e fala, não, eu tomo creatina, cafeína, tomo isso, e funciona. Aí apresenta um certo desempenho. E aí ele fala, e aí, Frank, o que você acha? Falo, como é que eu vou achar alguma coisa? Porque não tem essa combinação, né? Tem um conhecido divertido, bastante conhecido lá do Pernambuco, ele sempre me manda umas coisas de Recife, ele sempre me manda umas coisas engraçadas. Aí mandou de um cara que é bodybuilding, aí falou, eu tô aqui tomando uma creatina, tomo um BCA, tomo uma trembolona. O cara tomava, no dia dele, assim, de manhã, de tarde, 80 coisas diferentes, né? E o cara puta corpão, né? Então, alguma coisa ali, Aham. além do treino e tal, é óbvio que tá fazendo isso. Mas como que a gente vai saber, né? Cada influência de cada uma das variáveis para poder saber o efeito final, né? Entendeu? Perdido, né? Eu acredito que, por exemplo, né, uma chave na nutrição esportiva para a gente começar a entender é assim, tentar perceber aonde aquele nutriente, por exemplo, entra numa via metabólica. Então, a gente está falando da creatina, né? Se a gente pensar na parte de energia, exercício de alta intensidade, poucos segundos, via da creatina fosfato. Tudo bem, talvez eu possa pensar em usar creatina, algumas pessoas já tentam usar como aquela propriedade antioxidante, para exercício de longa duração. Outra coisa,
Mas assim, tá bom, eu vou lá, localizo onde que um suplemento entra, numa via metabólica particular e tal, eu começo a estudar ele. Então, eu acredito até que tenha suplementos que possam ser, como é que a gente fala, complementares, né? No sentido que um ajuda o outro. Por exemplo, vamos pensar, sei lá, uma beta-alanina e um bicarbonato. Então, a beta-alanina faz lá a carnosina e funciona intracelular, enquanto o bicarbonato é extra. Então, talvez aí, né? Um tamponando no meio interno, lá, lidando com o hidrogênio, com a acidez intracelular, o outro no extracelular. Então, talvez faz sentido. Vamos fazer uma combinação legal desses daí, né? Mas é uma coisa que eu acho legal, é complicado em termos que a gente está falando agora de design de pesquisa, a gente saber, né? Ou caso, por exemplo, uma coisa que ficou famosa na literatura, nos primeiros trabalhos, um ou outro, sei lá, mostrou que a cafeína e a creatina, parece que a cafeína atrapalhava a creatina. Estudos posteriores depois não mostram essa relação. Mas é engraçado quando sai esse trabalho, vira um entendimento Sim, que demora muitos anos, né? Aí você fica, sim. poxa, e aí? Então, né? Tem um estudo clássico, acho que dos anos 80, sei lá, 90, onde os caras tomavam carboidrato 15 minutos antes do exercício, que é mais normal, né? E aí tinha uma pequena queda da glicemia, em função daquela tal da rebote que eles falam. Então, às vezes, você vê um estudo mostrando esse rebote, um monte de outros não muda, né? Só que aí, como é que se fala? O pessoal guarda aquela primeira informação, que foi muito, muito divulgada, e aí demora muito tempo para aquilo andar, né? Então as coisas são muito interessantes como ficam, né? Legal. Então acho que Antes de falar da pergunta do Milton aí, mandar um abraço pro amigo Marcel. Marcel, você está onde agora? Na Inglaterra? Você não para? Fala para mim onde você está. E a pergunta do Milton, ó. Com relação à nutrigenômica aplicada ao exercício e ao esporte, em que pé estamos? Pode ser um caminho alternativo à velha e boa alimentação? ah, eu, Explica eu, pra gente, por favor, Frank, o que é essa ideia da nutrigenômica? os nutrientes interagindo com diferentes genes, né, expressando em diferentes situações. Eu acho que, em última instância, seria se a gente fosse, todo conhecimento, pensasse num aspecto utilitário, se a gente fosse capaz de, através da combinação de nutrientes, direcionar a expressão de certos genes, vamos pensar assim, seja para a saúde, seja para o esporte, né? O que eu acho complicado um pouco é, de novo, né? São muitos genes, né? São muitos. Então, e aí por exemplo, eu lembro, até uma época eu estava trabalhando com isso, de obesidade, isso, o Bouchard lá, o Claude lá, pô, os caras tinham mais de 600 genes diferentes envolvidos em algum aspecto na obesidade. Né? Então você tem cento e tantos genes para citocina. Então, aí a gente vai fazer uma técnica de array, né? Pega uma amostra de sangue, de material biológico lá, faz um array, percebe um monte de genes que foram ativados, e é legal. Então, por exemplo, você pega assim, ó, um cara que está com inflamação, e você vê, conforme a intervenção ou a situação, os genes que foram expressados, Uhum. ou expressos, né? E aí você fala, bem, eu sei que isso é diferente disso, mas aí talvez no sentido de manipular, eu acho que deve ter algumas coisas, né? Que eles tentam ver, lá, o probiótico, alguns ômega 3, algumas coisas. Mas eu acho, na minha visão, que a gente está um pouco longe ainda de fazer uma revolução no sentido de pegar toda a alimentação e falar, ó, esse perfil nutricional aqui é melhor para esse tipo de expressão gênica do que esse. Porque eu acho que é muito complicado, pelo menos, né? O pessoal tem um pouco dessa ideia também, ou essa intenção até com o tipo sanguíneo, né? Seu tipo Tem um sanguíneo vai livro, dizer com que você. eu tenho aqui na garagem, a dieta do tipo sanguíneo, né? E é Aham. muito louco isso que você está falando, porque em termos, parece lógico, né? Você fala, pô, por exemplo, sou A positivo. Aí você tem um outro tipo sanguíneo que vamos dizer que é diferente. Parece lógico você achar, pelo menos parece lógico, que as dietas possam ser diferentes, né? Mas, por outro lado, a gente pode pensar que talvez numa visão adaptativa, ser muito restrito a um perfil de dieta também é complicada para a própria adaptação, sobrevivência. Né? Então, vamos Sim. imaginar, eu lembro lá, eu li isso aí há mais de uns 20 anos atrás, esse é dieta tipo sanguíneo, ele fala, pessoas de uma temperatura mais fria desenvolveram o O negativo, que tinha uma alimentação... Tudo bem, eu acredito, né, que possa ser. Mas aí, então, você pensa assim, não, aí o tipo O muda para outro clima, para outro contexto, tá ferrado. Não, e aí Sim. na prática a gente vê que as pessoas Se adaptam. elas se adaptam, né? Então, por exemplo, as próprias DRIs, né? A pessoa fala, bem, carboidrato, sei lá,
proteína, você pode consumir uma faixa lá de 10 a 35%. O que eu vejo aí, tudo bem, não tem esporte, não sei. Mas se diferentes populações, os caras conseguem ver que a pessoa, de repente, consegue obter nutrientes em termos de proteína, aminoácidos, num perfil de 10 a 35%, então tem uma certa flexibilidade, Variação. né? Então, eu assim, pensando numa coisa biológica, eu acho que essa flexibilidade ela faz sentido, sim, permite a gente meio que se adaptar, né? Então é muito louco. Eu acho que claro que a gente tem uma faixa do que a gente precisa, né? Então, você vê, por exemplo, câncer, que foi uma coisa que eu trabalhava bastante, sistema imune. No Japão, com certeza, tem alguns tipos de câncer que são diferentes dos Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer assim. Pensando, para quem está mais... a dieta está mais globalizada, mas são diferentes. Aí o pessoal muda de continente, muda de hábito alimentar, ele passa a ter os tipos de câncer do novo país. Então, quer dizer, o organismo vai se adaptando, né? Para bem e para o mal. Sim. Então, eu acho que uma coisa assim. Então, enfim, os caras falam, dieta do tipo sanguíneo parece lógico. Muitas coisas parecem lógicas, né? Mas assim. Mas não significa necessariamente, né? Que elas vão, né? Que funciona. Vão funcionar. Sempre tem alguém, né? É muito interessante. Sempre tem alguém fazendo uma afirmação muito contundente, né? Isso é assim. Aí, pô, talvez até alguns casos aplique, mas não consegue você usar em todos os casos, né? Porque olha o que o Milton falou aí. Eu penso assim, por exemplo, se o tipo sanguíneo fosse uma coisa muito gritante, por exemplo, crescimento. Crescimento é uma coisa muito gritante, crescimento linear da criança. É muito gritante na determinação das calorias, dos nutrientes, assim como o envelhecimento, né? Para algumas, a gente publicou um tempo atrás nos trabalhos aí do quanto a ingestão proteica é importante, está correlacionada, por exemplo, a evitar, por exemplo, contrapor a sarcopenia. Então, em função das alterações de envelhecimento, começa a ficar muito importante algumas coisas. Então, você vê que alguns processos fisiológicos, a própria patologia e tal, eles são muito determinantes. Mas você não vê, por exemplo, sei lá, o tipo sanguíneo, né? Sim, tipo sanguíneo. Sim. Então, eu acho que alguns processos fisiológicos, sim, mas acho que a alimentação, ela se adapta. A natureza já foi feita para... A alimentação tem uma certa variedade. Em alguns processos ela vai aderir muito e outros não. Sei lá, é meio louco, né? Mas o problema que o pessoal quer... Uma receita que sirva para todo mundo. O lado bom é esse, né? Sempre vai ter alguém tendo uma receita e nunca se responde à própria natureza da pesquisa científica, que sempre vai deixar uma dúvida, e o lado bom, senão a gente perderia o emprego. Né? Daqui a pouco, respondemos tudo do treinamento esportivo, respondemos tudo da nutrição esportiva. Acabou, vamos embora. Eu vou até citar dois casos que eu já vivenciei aqui. Uma vez, um relato que eu ouvi, já tem bastante tempo, mas era um jovem assim, de 15, 16, 17 anos, que tinha conseguido índice para uma competição internacional de atletismo, de uma prova de atletismo, e era um cara que trabalhava de manhã, treinava à tarde e fazia curso de educação física à noite. Já era mais velho, então, alguma coisa assim. E depois ele foi no nutricionista por causa do desempenho dele, né? Não sei se foi a federação ou o Comitê Olímpico concedeu o nutricionista a ele, e o cara percebeu o seguinte: o nutricionista, meu amigo, eu não sei como é que você anda, porque você não come o suficiente. Você não come o suficiente para as suas demandas de ser humano e de atleta. E mesmo assim, o cara alcançou o patamar que ele alcançou. Esse ano eu tive contato com uma atleta que eu havia no passado. Esse ano ela estava magérrima, Frank. Eu conversei com o treinador dela, ela falou que ela estava com algum distúrbio de imagem, problema com a alimentação, mas mesmo assim ela é a atleta mais rápida da equipe. Então, tem essas contradições, né? Então, isso é um negócio legal que eu, por exemplo, na minha formação, eu gosto sempre de colocar muita fisiologia, né? Então, por exemplo, você vê que eu gosto às vezes quando eu falo para os alunos isso, eu falo assim, imagina que o teu corpo, sei lá, é uma empresa. Então, você precisa de R$1 milhão por mês para a empresa funcionar a todo vapor. Se você consumir menos que 500 mil, ela falha. Só que entre 1 milhão e 500 mil, tem ali uma margem. Então, imagina que, sei lá, por exemplo, eu só estou conseguindo receber por mês ali 700 mil. Então, o que o corpo faz, nesses casos, assim, ele começa a escolher os processos. Se fosse uma empresa, ele ia escolher, bem, propaganda eu não vou investir agora, porque eu tenho que pagar a luz, a água, o fornecedor, ou seja, você vai começar a voltar para aqueles processos que são essenciais para a sua empresa funcionar nessa crise. Então, o corpo ele faz isso.
Então, que nem você fala, né? É legal dessa atleta aí. Com certeza, se a gente fosse ver, que nem tá magérrima, se você for ver lá o ciclo menstrual, provavelmente está afetado, né? Sim, Algumas funções fisiológicas dela não estão comprometidas. Por que o são corpo dela está fazendo normais. o quê? Né? O que o corpo dela está fazendo? Ele está escolhendo, olha. Então, em teoria, reproduzir a curto prazo não é vital para a vida. Enquanto manter o coração batendo, algumas coisas é. E aí, como ela, claro, ela leva o tecido muscular tal dela a fazer muito esforço, a energia gasta para reparo, para adaptação, não vai mais para lá. Só que aí ela está perdendo na parte óssea, na parte hormonal, né? E Sim, cronicamente, isso era o que antigamente a gente chamava de síndrome da mulher atleta, né? Que hoje eles chamam de RED-S, que é restrição de energia lá do esporte, uma coisa assim. É um outro nome. Porque acontece no homem também. Então você vê que é muito legal esses casos aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Outro dia eu até vi um vídeo, não sei se fala Dana Hu, o cara que é famoso lá, que é o atleta, o coach do Gordon Raya, do Jiu-Jitsu, né? O Dana Hu, ele é bem famoso, o cara é muito bom para treinar, para tudo, é uma experiência absurda. E aí ele, num short, assim, ele falou assim, ele, o Jorge St-Pierre, lá que é outro campeão do UFC, mais uma pessoa, ele falou assim, eu nunca vi na minha vida uma pessoa de alto nível que comeu e disse assim, a dieta foi fundamental. Olha o que o cara falou, né? Então o cara falou que na experiência dele, aí você fala, pô, o cara tem o Gordon Raya, o cara tem um monte de atleta de altíssimo nível, aí ele começa a citar exemplo, conheci judoca de altíssimo nível que só comia porcaria. Conheci não sei o que, quem só toma hambúrguer. Então, aí é que eu sempre digo, primeiro que é a questão da capacidade da pessoa de perceber detalhes, né? E que a dieta é algo complementar a uma série de coisas. Né? Então, talvez aquele atleta, como você falou agora, o indivíduo lá treina, não está comendo bem e tal, mas ainda está comendo o suficiente para o corpo dele funcionar, sim. apesar dos pesares. Aí você pode pensar Uhum. em várias dinâmicas. Poderia estar melhor, podia Isso. talvez não ter uma sequela lá na frente, né? Porque senão, hoje a gente vive numa sociedade onde aquela tal da prova social é muito importante, né? Aí vem a gente que está lá, tá, aí vem o cara, que nem eu falei, porra, admirável, né? O cara é o treinador do Gordon Raya, de um monte de outros atletas. O cara tem um perfil de treinamento de atletas absurdo. Mas aí ele pega, literalmente, ele chuta toda a nutrição esportiva, toda a nutrição e fala, não presta pra nada. Aí você fala, pô, pelo amor de Deus, né? Sou formado em nutrição, pesquisa em nutrição, não é possível. Então tem que ter um meio termo aí, né? Então o meio termo, eu entendo, é a própria capacidade dele perceber as coisas, análise, né? Então ele achava na cabeça dele que o cara só comia coisa, não tinha outra coisa importante, que tem outros fatores além da dieta, porque senão, se a gente não tiver essa capacidade, a gente não consegue defender aquilo que a gente acredita, né? Então Sim. veio o maior bodybuilder lá do mundo e falou, tá isso e pronto. Tal coisa, a proteína não presta pra nada, tô brincando. A proteína eles vão falar isso, né? Aí você fica, né? Então, é um pouco esse choque, né? Então, a gente que estuda, uma pós-graduação, essas coisas, pesquisa, né? Tem que ter essa finesse de perceber, olha, é uma experiência observacional do cara, etc, etc. Então, pode ser isso, isso, isso. E a gente vê esses casos, nem você falou, né? Às vezes é impossível. Então, nem sempre, nem todo mundo tá com aquela alimentação de livro, né? By the book, aquela perfeita. E ainda tem benefício. Mas você pode Até alimentar uma quando escolha, também, né? né? Hã? Até quando também, se for o caso, Até se a gente pensa num quando? atleta que é um processo a longo prazo, até quando? Isso, né? Vai saber se amanhã depois, né? Por exemplo, eu estava lendo uns artigos que falava que boa parte daquilo que a gente achava em alguns artigos que era overtraining pode não ser overtraining, porque a literatura de overtraining está contaminada por justamente essa questão das calorias insuficientes. Então, às vezes fala, o cara tem uma fratura por repetição de esforço, vai lá e tem microfratura. Sabe lá se aquilo ali não é uma, como você falou, é uma falta crônica de determinados minerais e tal, e vai descalcificando o osso, uma hora o cara pifa. Sim, sim. Entendeu? E sim. E a gente não sabe, porque a gente fala, não, mas o cara ganhou, mas né, a que custo? Uma A lesão que talvez não custo recupere, né? Lesões talvez que não cicatrizam, não recupere eficientemente, vão cronificar para alguma coisa, a gente não sabe, né? Então teria que ter um. Sim. No caso de quem trabalha com o atleta e tenha esse cabedal científico, por favor, fazer uma investigação profunda, porque senão fica essas coisas. Eu nunca vi ninguém que me disse assim, eu fiz uma mudança na nutrição e fui campeão. É demais, aí o cara chuta o balde. É, é.
O Frank, a gente falou antes aí da importância geral da alimentação, da nutrição para os atletas e para os praticantes de atividade física. E você discutiu a ideia, pô, Guilherme, tem a diferença até dos esportes, porque cada esporte tem a sua exigência, esporte de velocidade, de longa duração, etc. Mas eu queria que você discutisse agora comigo o seguinte: se a gente for pensar também na periodização, cada fase da periodização tem os seus objetivos e os seus conteúdos de treino. A alimentação tem que acompanhar esse processo? O que que você acha? Se Eu for acho pensar numa fase... Fala aí, desculpa. não, isso. Talvez, por exemplo, tem que ter alguns critérios que a gente acompanha. Por exemplo, vamos imaginar assim, por exemplo, hoje, o pessoal pergunta muito pra gente. Hoje eu treinei musculação, amanhã eu não treinei. Aí quarta eu vou treinar, quinta eu vou treinar. Então, talvez essa questão de, hoje eu não treinei, será que eu tomo uma creatina? Não tomo? É uma coisa muito pequena. Mas, por exemplo, que nem você falou, numa periodização, num contexto onde, por exemplo, de um bloco para outro, muda muito, por exemplo, a demanda energética, aí eu pensaria, né? Então, assim, com mudanças pequenas, microlesões, microlesão, mudanças pequenininhas, microciclo ali, uma sessão, uma coisa pequena, onde a demanda energética, etc., não muda tanto, talvez não, né? Sim, Mas sim. numa mudança mais radical, uma mudança de objetivo, né? Então agora estava num bloco, sei lá, de resistência muscular, agora eu vou para hipertrofia, alguma coisa assim, eu acho que tem que acompanhar. E claro que também tem aquelas manobras agudas, né? Então, por exemplo, às vezes lá o bodybuilder naquela sessão do pré-contest, naquela semana do pré-contest lá, aí o cara faz, sei lá, 3, 4 dias o cara diminui o carboidrato antes da competição, e aí logo em seguida da competição ele aumenta muito o carboidrato para que aquele carboidrato vá para o músculo e retenha água, e a musculatura fica com aquela cara de, né, túrgida, bonitona. Então, é uma manobra, mas é uma manobra de curto prazo, né? Então, eu acho que longo prazo, a gente tem que sim ir pensando, mas eu acho que talvez a coisa mais confiável que a gente tem seria pensar talvez na questão energética, né? Sim. Porém, por exemplo, a gente não sabe muito quanto, né? Para você pegar os micronutrientes, tem uma porrada. E eu acho que talvez falte estudos, a gente teria que começar a fazer estudos assim, ó, vamos pegar uma periodização e ver, por exemplo, como que esse período, essa periodização afeta o zinco, Uhum. né? Aumenta a demanda. Então, claro, a gente sabe que dependendo do micronutriente, vamos pensar assim, eles participam de alguns processos. Então, a gente supõe, sei lá, isso aqui é importante para a síntese de colágeno, isso aqui é importante para a renovação da hemácia. Então, a gente supõe que em determinados contextos que esses processos têm que estar aumentados, a gente aumenta, né? Mas é complicado, teria que ter talvez ali um chip, alguma coisa ali, que ficasse mais ou menos em tempo real, mostrando como a periodização afeta naquele período Os aquele micro, sistemas. os Aham. sistemas, e para cada indivíduo, né? Porque Sim. também, por exemplo, aquela ideia, né, que é clássica lá, o cara que corre, a hemácia dura menos tempo nele, porque ele pisa, a hemácia não dura o tal de 120 dias, né? Tudo bem que o corpo reaproveita lá o ferro, mas será que num determinado tipo de periodização isso não teria alguma... A gente teria que descobrir isso, né? Então, Sim. esse é o... E aí os nutrientes interagem um com o outro, um atrapalha o outro, um ajuda o outro. Né? Então, eu acho É um assim sistema que... muito complexo. Se eu fosse pensar eu acho que, pelo menos o que a gente sabe hoje, a periodização nutricional ainda não tem tanta flexibilidade de mudança como da própria periodização do exercício. O que eu quero dizer com isso? Mudou um objetivo numa periodização, você muda muito os tipos de exercício, a situação, né? No caso da nutrição, ela tem que acompanhar, mas acho que não muda tanta coisa ao mesmo tempo, né? Então, talvez a proteína, a energia, claro, o carboidrato, no sentido, né, se você aumenta muita intensidade, muita duração, né? Depende. Aí os Se caras numa começam... época, Pode falar, desculpa, pode falar. eu falo o seguinte, se a gente está numa época, por exemplo, onde a intenção é de mais volume, pensar nos esportes Uhum. individuais, que isso é muito característico, né? Uma época onde se dá importância mais ao volume e aos exercícios mais submáximos, e uma outra época onde se dá mais importância aos estímulos anaeróbicos láticos, aos estímulos de potência aeróbica, né? Então a gente vê um momento onde talvez tenha exigência maior de carboidratos, de gorduras, e numa outra mais de carboidratos. Minha pergunta foi nesse sentido. Isso, nesse sentido sim, mas, né, mas talvez aí que nem você falou, mais anaeróbio lático, aí entrar, por exemplo, lá com o bicarbonato, com a betalanina, né? Aí na potência lá, a lático talvez, ou até lático também, a creatina, entendeu? Se fazer.
agora eu vou para uma fase mais de restauração, reduz a creatina. Não porque vai fazer mal, mas que talvez naquele contexto ali não tem muito necessidade, né? Então, o que eu vejo é mais no intuitivo. Eu sei que essa fase da priorização tem essas demandas aqui, tem essa característica que você Isso. falou agora. Então, eu acho que esses nutrientes aqui podem ajudar. Mas eu não sei até quanto, se a gente fosse Sim, perceber uma coisa de exatidão, né? sim. Aqui tem que induzir a vitamina D e tal, aqui não sei o quê, não sei o quê. Ainda é uma Legal. parte, né? Legal, legal. Oi, Janaína. Oi, Michele. Boa noite para vocês. Frank, a ideia é a gente pensar aqui no nosso curso de especialização em treinamento esportivo. E o treinador, independente da modalidade que ele atua, ele não é nutricionista, mas ele precisa ter contato com esse nutricionista. Então, eu queria te pedir o seguinte: que ideias gerais esse treinador deveria ter, e até o próprio atleta, para que ele possa se autogerenciar, vamos dizer assim, em termos dos macronutrientes? A gente vê na literatura aqueles percentuais para proteínas, carboidratos e gorduras. Se a gente começar por essa referência geral, já é bacana? O que você acha? Acho que sim, acho que é que nem eu te falei, uma coisa que eu acho interessante, o treinador, o atleta, ele tem que conhecer o perfil metabólico da atividade dele, né? O que ela demanda em termos de energia, de tempo de recuperação, isso aí já vai, é uma coisa que já vai ajudar. E claro, aí, por exemplo, uma outra coisa que eu acho que afeta a nutrição, mas não é tanto os nutrientes em si, é a questão, por exemplo, das estratégias de prova, né? Então, por Uhum. exemplo, eu sei que sei lá, o carboidrato na corrida é importante, de longa duração da cidade, no futebol também, mas numa situação talvez eu não possa parar toda hora para tomar o meu carbo, numa outra eu posso ter estações à vontade para fazer isso, no ciclismo talvez eu possa levar tranquilamente o gel comigo, a barrinha, a banana. Então, uma outra coisa importante, por exemplo, é essa situação das estratégias, as características das provas, né? E porque isso também vai determinar, por exemplo, como o atleta vai se adaptar a isso? Então, por exemplo, às vezes você tem que ter um tempo para fazer uma estratégia de hidratação e se adaptar àquilo. Por exemplo, você pega um culturista lá que precisa comer não sei quantas calorias por dia lá. Então, o cara vai aos pouquinhos, ele vai fracionando, vai aprendendo, né? Consumir, porque é aquele negócio, né? Eu preciso comer 4, 5 mil calorias de coisas boas, né? Brincando entre aspas. Ele não vai comer toda hora, né? No sumo até vai, ele vai até meter hambúrguer, caramba, 4 lá, sei lá, dieta específica, às vezes de gordura. Mas às vezes não, né? Então o cara vai Uhum. ter que, em função da. Tem os conhecimentos básicos do que cada macronutriente faz, né? Do que é uma dieta completa, uma dieta adequada, como os alimentos tem que estar presente no prato. Até para quê? Para não cair, por exemplo, nos modismos, né? Então, por Sim. exemplo, uma questão que tem bastante hoje aí de discussão é aquela ideia da periodização do carboidrato. Né? Então, os caras pensam assim, bem, a reserva de carboidrato que eu tenho é pequena no corpo. A de gordura é grande. E aí, muitas vezes no exercício de uma intensidade mais alta, o cardio pode ser intermitente, prolongado, se for contínuo, o cardio pode ser o limitador. Então os caras vêm com aquela ideia, tá bom, então eu vou ficar um período treinando em jejum, ou fazer sessões com pouco carbo, enfim, algumas estratégias para treinar com baixo carbo. A alimentação para o atleta, tudo que ele faz, ele está focado no desempenho. E o praticante de atividade física, mesmo que ele participe de competições amadoras, muitas vezes ele está preocupado com a estética, com percentual de gordura, com volume de massa, corpo de massa magra, etc. E isso pode fazer com que ele, ao pensar em demasiadamente no corpo, né, em termos de estética, ele esqueça do desempenho. Vamos pegar o exemplo da natação, que é meu esporte. Se a gente for ver a composição corporal dos atletas, eles não têm um percentual de gordura baixo. Sim, Porque eu não é a acho que intenção deles, a gordura ajuda na flutuação, isso. não Eu é? acho que Mas o cara, na às vezes, natação é um dos esportes que mais tem percentual de gordura, né? Se o cara for de é, travessia, mais ainda, né? sim. E outros esportes também, às vezes o cara é atleta de qualquer esporte, mas o cara, que a pessoa compara aquilo com um fisiculturista, que é seco. Ele precisa ter um percentual de É, gordura voltado para a saúde, pô. é aquela ideia, né? Por exemplo, tem aquele cara que é famoso no Instagram, né? Que ele vai nas academias, que ele é um powerlift, né? Sei lá, um levantador de peso, que é famoso, que finge que é um genitor, um faxineiro, Sim, que, sim. né? Que é engraçado, que vai lá e pega o peso da galera lá e tal. E aí é o que eu digo, né? Por que a pessoa fica chocada? Porque é meio que natural na cabeça dos caras achar que, claro, a força depende do aspecto neural e do volume.
Mas não é a mesma coisa, quer dizer, não é proporcional, né? Não é porque, Sim. de repente, a tua musculatura aumentou tantos por cento, que a tua força vai aumentar a mesma proporção. Tanto que o treinamento é diferente deles. Isso Né? aí. Então, é isso que eu digo, né? O que você... Isso que você colocou, acho que é um pouco fundamental, né? Quando a pessoa vai treinar, você fala, meu, o que você quer? Talvez... eu lembro muito... Primeiro que essa questão da estética não é muito bem definida. O que é um corpo bonito, né? Então, às vezes, você vai... Um cliente fala assim, tá bom, eu quero ter um corpo bonito, tá bom, me fala uma pessoa famosa, conhecida, da mídia, que tem um corpo que você gostaria. Pra você ter uma ideia do que ela pensa que é um corpo... Não é porque a gente não tem e que você falou uma coisa muito bacana. Quando a gente pensa em atleta, a gente tem ali a composição corporal dos diferentes atletas, que a gente, em vários níveis. Isso é... Mas quando você pensa em estética, pouco não, que é corporal, que aumenta o risco para certas doenças em relação, né? Então, por exemplo, tem um índice muito baixo, vai aumentar o risco de infecção, algumas coisas, ele ser muito alto, Sim. doença cardiometabólica. Isso tem. Mas quando a gente pensa nesse meio termo aí de estética, fica essa bomba, né? Então, é o que você falou. Às vezes a pessoa fala assim, pô, eu sou fortão, tô bem, tô... Mas aquilo não vai acompanhar necessariamente com determinados tipos de desempenho, né? Então, é uma coisa bem interessante para ver. E, às vezes, uma coisa que você falou que me vem na cabeça, seja para estética ou para desempenho, às vezes a própria necessidade de desempenho acaba atrapalhando um pouco a questão da boa alimentação. É. Que é, por exemplo, o caso aí das que você falou, né? É o caso das corredoras que acreditam que tem que ter um certo peso, até faz sentido, né? Você não vê o cara de 150 quilos aí fazendo maratona, tá? Mas meio complicado, né? Tem que ter um certo peso ideal ali para você poder, né? Então você tem que ter uma massa, uma certa quantidade de músculo, algumas provas, que seja interessante até um ponto que te permite ser mais rápido, mais potente, mas não te atrapalha enquanto carga que você está levando. Né? Isso é conforme a modalidade. Então, às vezes, dependendo da modalidade, os seus objetivos, seja de desempenho ou até de estética, acaba atrapalhando um pouco. Sim. Essa coisa Sim. assim, os caras acabam cortando algumas coisas para, né, ter um certo percentual de gordura, alguma coisa assim, tal. Então acaba entendendo, né? Então, e outra coisa, né? Por exemplo, quem é meio leigo, né? Vê aqueles corpões aí, acha que o cara fica com aquele corpão o tempo todo. Não é? Pega um bodybuilder ali Sim. secão, claro, Sim. no momento, né? Mas não vou nem pensar no suco, né? Aquelas coisas todas. Mas Aham, claro aham. que faz parte, mas tem a disciplina, o treino, a alimentação, para o cara ficar legal. Mas muitas vezes o cara não tá daquele jeito o tempo todo, Sim. né? Entendeu? E aí o povão quer aquele corpão lá, né? Aí tá até alguém perguntando aqui, como é que é um atleta que treina e alimenta bem? Como evolui os protocolos mais específicos? A gente tem que pegar a modalidade testando, né? Testando nesse atleta, vendo como ele Re- responde Que ele ao treino, responde, como ele se reage. adapta, né? Eu Porque acho que. isso é uma coisa que eu acho muito legal, o pessoal do treinamento esportivo. Sei lá, desde quando tem treinamento esportivo, mas acho que desde a pré-história, um bom treinador, ele anota como o atleta vai respondendo, como ele está evoluindo. Então, ele já sabe as sessões que aquele cara suporta, mais ou menos, vai vendo, né? Então, acho que esse trabalho aí do treinador, junto com o profissional de nutrição, tem que ser colado ali, porque ele vai falando, olha, esse cara ele vai treinar, ele vai para recuperar ele demora mais essa fase, e tal. Então, o que a gente vai entrar? Sei lá, vamos entrar com de repente um ômega 3, alguma coisa, tem uma dica aí que pode ajudar a recuperar a massa muscular. Então, a gente fez uns trabalhos na USP aí um tempo atrás, a gente dava BCAA, arginina e leucina. Mas qual que era a ideia? A gente botou os caras lá para fazer 10 séries, né, com 10 movimentos supino, para arrebentar o peito mesmo da molecada que não era treinar, para ficar com microlesão mesmo. A ideia era microlesão. E aí, só que antes disso, por exemplo, a gente deu lá 14 dias, 10 dias a gente dava o nutriente, HM-beta, BCAA, arginina, dava os negócios pro cara. E aí, fazia o protocolo, tirava a amostra de sangue para ver o efeito disso na microlesão. Então, através da creatina quinase, mioglobina, a gente via, marcador de dano indireto, a gente via, por exemplo, como tinha sido o dano muscular. E a gente viu que essa suplementação crônica prévia do HM-beta, da leucina lá, por exemplo, minimizava os marcadores de dano muscular, minimizava a dor. Então, não recuperou a força, né? Porque os caras
perda de força, não acelerou a recuperação da força, mas a dor e os marcadores de dano. Então, a partir desse tipo de estudo, que nem você falou, a pergunta aí, né? Então, como é que eu pego a valia? Então, você está lá no microciclo, lá no seu treino, lá, ou no período do seu mesociclo, onde o cara vai ter que ter cargas mais intensas, então uma recuperação mais rápida ajudaria. Então, você sabe previamente disso. Pô, tem estudo aí mostrando que BCAA, que HM-beta, que arginina, que não sei o quê, talvez não vai recuperar força, mas ajudaria a recuperar mais rápido a microlesão, por indicadores. Aí você entra com isso. Então, você vai... E aí, é claro, e o treinador, né? Então, a gente vai entrando com isso, e o treinador ali, que está na linha de frente, vai vendo o desempenho, vai vendo a recuperação, vai vendo os indicadores lá de carga interna, carga externa, vai vendo como que esses marcadores evoluem com isso. Entendeu? Aí eu acho que você vai personalizando mesmo, né? Eu me lembro de um conceito aqui de treinamento esportivo de periodização, é de que treinamento esportivo é ciência e arte. Então, ciência... E acho que a nutrição é a mesma coisa. A ciência no sentido de a gente ter um conjunto de referencial teórico que vão fazer com que a gente tenha o passo inicial, mas, por outro lado, cada indivíduo é indivíduo. Então a gente começa de uma maneira geral com o que a literatura traz pra gente e depois você vai ajustando tudo porque o cara é o cara, não tem jeito. Isso, eu acho que é perfeito isso. Eu acho que a arte, quando a gente fala assim, tentativa e erro, muitas vezes o pessoal fala assim, torce o nariz porque dá a ideia que você não sabe o que está fazendo. Mas é o que você falou perfeito. É uma tentativa e erro, mas não é uma tentativa e erro que você sai do escuro. Você parte do que você tem uma margem de erro muito grande. A margem de erro é menor, né? Isso, a gente sai. Então, os estudos de treinamento, estudos de nutrição, te ajudam a sair a permitir uma experimentação com uma margem de erro menor, e aí você vai vendo. Mas é o que você falou, a arte vai depender de N fatores, né? A sensibilidade de você acompanhar o indivíduo, perceber como ele responde, né? Aí, claro, tanto na parte física, a gente sabe que tem atleta. Outro dia eu vi um paper interessante, onde um cara colocava a resiliência como uma nova que deveria ser um dos componentes da aptidão física, junto com força, capacidade aeróbica, porque aí ele falava que, por exemplo, o atleta de endurance, ele comentava, resiliência, né, o toughness, é uma coisa fundamental para o cara suportar. Então, sim, aí, você está lá no treinamento, ali na linha de frente, como é que você vai pegar o teu nadador de travessia, que vai atravessar lá o Canal da Mancha, ou vai para a Olimpíada numa água bem fria? O que você pode fazer, né, com ele em termos de trabalhar esse aspecto? Aí eu acho que é a arte, né? Eu estava vendo um livro de hábito aqui, que o treinador do Phelps, desde que ele era moleque, é estudo mental, visualizar. Então, por exemplo, uma coisa. Visualizar se o óculos enchesse de água. E aí o Phelps conta, né, o cara contando que numa das Olimpíadas lá dele, não vaga, mas numa das provas específicas, ele pulou na água quando ele estava cheio de água. Sim. E aí ele falou assim, para qualquer nadador, isso seria o pânico total. Aí ele falou assim, ele estava tão acostumado a visualizar isso, que ele sabia já quantas braçadas ele tinha dado, ele supunha que tinha mais tantas braçadas para chegar na virada. Ele virou, foi quando ele conseguiu tirar, ele não viu nada da prova, ele não viu a linha no chão lá da piscina, a linha lá que tem lá, não viu nada. Quando ele tirou o óculos e viu, tinha batido o recorde mundial. Quer dizer, esse treinador dele, que acompanhou o tempo todo, teve essa capacidade aí, nesse aspecto artístico, de acreditar que o Michael Phelps tinha que visualizar algumas coisas. Toda a prova ele visualizava alguns contextos. Foi isso que garantiu, por exemplo, alguns aspectos assim, né? Então, acho que isso é muito interessante, né? A gente... Aí, claro, depois que acontece esse caso, o psicólogo vai lá, estuda, né? A questão da visualização e tal. Mas, porra, né? É uma coisa maluca o cara conseguir uns trecos desses. Por exemplo, outro dia, nutrição esportiva, eu vi um negócio muito louco que eu nunca tinha visto. Por exemplo, efeito placebo. Toda vez, quando a gente fala em nutrição esportiva e efeito placebo, quando a gente vai para pesquisa, a gente fala assim, tem que evitar o efeito placebo, né? Então, o estudo tem, hoje até o Milton estava aí, né? O Milton mandou para a gente um estudo sobre arginina e alteração de pressão. Então, o Milton deu arginina para os caras lá, em contextos diferentes. Então, o estudo era duplo cego,
randomizado, né? Então, num determinado contexto, os caras não sabiam, mas os caras tomaram arginina e aí queria ver se pós-treino a pressão caía por vasodilatação. Então, um aspecto fundamental nesse estudo é justamente de falar assim, meu, o cara não pode saber o que está tomando, não está efeito placebo. Aí eu tô vendo um artigo de nutrição esportiva lá, achei muito sensacional isso. O cara falou assim, olha, quando você vai dar o suplemento para um atleta ou para um cliente qualquer, você tem que falar para ele que funciona. Eu falei, como assim? Então eu quis dizer o seguinte, ó, creatina, por exemplo, você não vai enganar, né? Mas ó, creatina tem um monte de evidência que em vários contextos ela funciona. Então Sim. você vai administrar a creatina, porque ela funciona, mas segundo esse cara desse artigo, você tinha que falar para ele, ó, esse negócio funciona pra caraca, esse negócio é bom, esse negócio é bom. Por quê? O cara queria dizer, para não só o efeito fisiológico do suplemento se fazer presente, mas para que a parte cognitiva do cara, todos aqueles mecanismos que a gente ativa, que a gente chama no conjunto efeito placebo, entrassem em ação também. Então o cara tem que ter dois benefícios. Da própria mobilização dos recursos fisiológicos dele ali, psicológico, que é o efeito placebo, mais suplemento. Então aquele dia que eu li aquele artigo, eu falei assim, caramba, isso meio que... Né? Porque eu tô há 30 anos nessa área, toda vez que eu ouço falar de efeito placebo cuidado com o efeito placebo, para com o efeito placebo. Então, vem um maluco e fala, olha, quando é na competição, você tem que induzir o efeito placebo. Então, você vê, isso é a arte, né? Não sei como, se de repente aquele não fui atrás, não sei se aquele pesquisador desse artigo é também um técnico, né? Ou se ele teve uma sacada, mas, pô, foi genial o que ele falou, né? Ele falou, pô, eu achei sensacional, fiquei assim, caraca, vivendo e aprendendo, né? Então, são umas coisas muito interessantes, né? Que às vezes a gente tem isso também, né? Eu tenho uma formação, eu entendo que a ciência, tem muita gente entende o contrário, né? A ciência, ela tem que ir do geral para o particular, mas assim, ela tem que ver o fenômeno e ir atrás. Então, se você fala assim, pô, Frank, eu reparei que os nadadores têm mais gordura do que os outros atletas. Vamos investigar? A gente vai atrás. Tem gente que acha que é o contrário. Tem gente que acha que a pessoa cria um negócio no laboratório e aí dá a lição pro mundo, né? Muitas vezes não. Não é? Tá lá na linha de frente e fala, pô, vamos investigar isso aqui, né? Porque, às vezes, é que eu digo, como esse negócio do placebo aí, às vezes, o pesquisador também viaja na maionese, né? Eu, na faculdade, há 30 anos atrás, eu aprendi que obeso tinha grande massa magra. Tinha muita massa magra. Por quê? Olha o argumento que fazia sentido. Pô, se você tem 150 quilos, tem que carregar aquilo ali, você vai desenvolver perna, uma massa grande. Aí você fala, pô, é verdade, né? Aí, de alguns anos para cá, começa a se falar de sarcopenia, perda de massa da obesidade. Aí você fala, o quê? Ué, mas o obeso não tem massa? Mas, olha que louco. Provavelmente aqueles caras que falavam que o obeso tinha massa, talvez estivesse pensando, sei lá, no cara do sumô. Mas se a gente parar para pensar em obesos no mundo real, qual a tendência? À medida que eles vão ficando obesos, eles vão fazendo menos atividade. Vão se movendo cada vez menos, Não é verdade? Parece óbvio, né? Depois que alguém saca isso, né? Mas alguém me falou na faculdade, ó, obeso tem muita massa magra. Quantas vezes eu falei isso em aula? Falei essa besteira. Eu reproduzi. Até que algumas pessoas começaram a falar, peraí, não é bem assim não, cara. Entendeu? Então eu acho muito interessante. Por isso que nem você fala da pós, né? Sim. Então às vezes chega lá pessoas que já estão na área, já são técnicos, já são pessoas experientes, mas é interessante a gente continuar estudando porque você leva a sua experiência, você vê coisas de outras pessoas. É uma renovação que não tem fim, né? Rever o seu conhecimento. Isso você falou, há 30 anos atrás fazia sentido, agora já não faz mais. Quando eu entrei na USP, na minha unidade, lá na USP, é muito forte esse negócio. Por exemplo, sei lá, PBL tinha na minha época lá, resolução de problema, né? E aí, quando fui estudar o PBL, eu descobri que esse PBL começou lá no Canadá, na medicina. Depois foi para a Faculdade do Ceará de Medicina, também não sei se foi federal, que eles desenvolveram bastante. Mas uma coisa que me espantou no livro, que me marcou até hoje, foi que ele falava assim, que os caras que desenvolveram o PBL perceberam que muitos médicos eles entravam na faculdade e se aposentavam 30, tantos anos depois, com muitas práticas exatamente igual a quando ele se formou. Mas eu estou falando do médico, mas isso vale pra gente, né? Então, se eu, por acaso, não tivesse trombado com esse conhecimento do obeso e tal, eu ia me aposentar, morrer com aquele conhecimento, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? O mundo ele é dinâmico, mas
a gente tem que pensar que muitas das coisas que a gente aprendeu, é claro, né? Não é que às vezes a pessoa pensa assim, mas ciência é um negócio que muda o tempo todo. Não, ela muda, não porque muita coisa antiga não era certa, mas às vezes as metodologias, os equipamentos, Sim, os sim. sistemas, as estatísticas vão tentando evoluir. Por exemplo, Dando outras quando eu visões. comecei, quando eu comecei, claro que existia, mas ninguém falava, que eu lembro isso aí, ninguém falava de tamanho do efeito. Era P, né? Deu P, deu significante, dane-se, né? Aí, cara, vem Aham. outras formas de estatística, outros conceitos, aí você fala, pô, legal, né? É bem Ô, interessante. Frank, você falou agora atrás sobre a suplementação esportiva. Pela minha vivência, eu sou só professor também, como você, universitário, eu não trabalho mais em piscina, não sou do treino, nem na academia, mas eu vejo que as pessoas adoram suplemento alimentar porque eles Ah, acreditam que é um pozinho mágico, é uma pílula mágica. O que que a gente tem hoje de evidência em relação aos suplementos? E todo mundo precisa de suplemento? O que que a nutrição fala pra gente? putz, quer dizer, falar algumas coisas aqui até que eu vou tomar um chute na cabeça dos nutricionistas. Mas, por exemplo, a gente pensar, por exemplo, assim, se você pensar naquele conceito clássico que a gente tem na faculdade de nutrição, por exemplo, tem suplemento, por exemplo, se você pensar creatina, né? Vou tomar lá 20 gramas, por exemplo, você vai fazer a fase de sobrecarga, se você for fazer. É muito difícil você ter 20 gramas, 30 gramas de creatina com comida. Então, alguns suplementos, você precisa obter aquele suplemento nessas fases. Então, não tem como na comida fazer aquilo, né? Uhum. Então, isso, pelo menos, não fácil em quantidade. Então, às vezes, precisaria. Aí, o conceito clássico, assim, por exemplo, a pessoa não consegue ter uma boa alimentação. Então, isso aí é bem complicado, porque tem a ver desde aspectos de rotina, às vezes aspecto da própria rotina de treinamento, de vida. Então, às vezes, você precisa do suplemento. Aí, quando eu falo assim, às vezes, eu falei agora, a pessoa vai me chutar. Às vezes, um suplemento que é até meio inócuo, bobo, por exemplo, por creatina, vai. Você vai lá, não vai fazer mal, tá? E aí você tem aquela pessoa que precisa, né? Fazer uma musculação, que está chegando a uma certa idade, precisa preservar a massa, precisa fazer algumas coisas assim. E aí você diz para ele, olha, vamos tomar creatina? Então, vamos dizer assim, para o nível de treinamento dele, contexto, talvez não precisasse. Mas muitas vezes aquilo ali funciona como um estímulo, né? Tipo, é como se fosse comprar uma roupa nova, um tênis, né? Isso, sabe aquela coisa assim, pô, tô mudando, tô treinando. Então é bem complicado isso, né? Se a gente pensar, lógico, para evidência, certo contexto, alguns suplementos têm mais evidências, né? Outros não, por exemplo, todo mundo mete o pau em glutamina, BCA, não presta para nada. Mas eu entendo que às vezes as pessoas falavam assim, glutamina não presta para nada, tal. É que talvez ou não analisa, ou não chega talvez num contexto, por exemplo, como muita gente chega às vezes de ficar mais imunossuprimido, né? Então, tomei aí também tem várias coisas também, né? O cara toma tembolona, toma, sei lá, pó de giz, um monte de coisa. Aí toma o BCA, não fez nada. Então tem todas, sabe, eu tô num contexto, né? Mas na literatura científica você tem, né? Então se a gente pega lá vários papers, os posicionamentos da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, você tem lá cafeína, creatina, betalanina, né? O bicarbonato. Então tem suplementos que têm mais, vamos dizer assim, mais evidências, alguns são mais, vamos dizer assim, promissores, né? Mas é Uhum. claro que se você pegar, o que eu sempre falo, né? Se a gente for pegar aqueles que são mais estudados em comparação ao que existe, é absurdo, né? O que existe infinitamente maior, né? Quer ver umas coisas assim, por exemplo, que as pessoas não estão atentas, né? Que são interessantes. Por exemplo, óleos essenciais, né? Então, eu tenho uma prima que vende óleo essencial, fala assim, óleo essencial, óleo essencial. E eu assim, né? Eu acredito em Deus, eu sou um cara, sou um cientista, mas sou, né? Mas assim, também eu fico assim, né? Aí eu falei, não, porque isso é bom pra isso, é bom pra isso. Aí, cara, eu peguei e falei, quer ver? PubMed, porque esse negócio de óleo essencial. Um monte de paper. Eu falei, caceta, né? Então, é assim, por mais que você fale assim, mas tudo bem, de repente, né? Por exemplo, 99% da pesquisa, sei lá, de remédio é pago pela indústria farmacêutica, né? Mas você Uhum. começa a ver muita coisa, tem muito, mas muito paper. Se marcar bobeira em relação a suplemento, tem mais pesquisa de alguns tipos de óleos essenciais do que suplemento. Inclusive para treino. Então, por exemplo, você Caramba. vê
artigo da Louise Burke lá, né? Ela fala do mentol. Mentol, é igual aquele negócio de bocejo, que você bota o carboidrato na boca, só de bocejar e cuspir, isso ativa o córtex em algumas áreas, né? Pô, tem paper de mentol. Aí você pega lá o Peppermind, que é menta, hortelã, pô, tem estudo mostrando que isso aí diminui a sensação de cansaço. Quando a gente falou agora, performance é um negócio complicado, né? Então, talvez a Sim. questão ali para o cara que está num certo contexto, não é a questão de faltar o carboidrato naquele momento e tal, mas a cabeça do cara. O cara tá ali, pô, tô cansado, vou desistir. De repente, se você consegue fornecer, vamos pensar assim no clássico, mas se um óleo essencial desse, por exemplo, que tem pimenta aí, hortelã-pimenta, como os caras falam alguns papers de laboratório, né? Mexe com o toughness do cara momentaneamente, né? Assim como que nada mais é que uma ativação do sistema nervoso, isso pode ser o diferencial. Então, eu acho que, por exemplo, claro, a gente está falando de suplemento nutricional. Muitos desses óleos você ingere, né? Então, é meio... Mas é muito interessante, por exemplo, como o pessoal da educação física, da nutrição, não entrou muito nisso. Se você colocar no PubMed, eu não acreditava. Quando eu entrei no PubMed, eu falei, pô, tem muito paper desse treco. Né? E aí muita gente dessa linha... Não, muita gente dessa linha de nutrição tá vendo isso em laboratório, tá pesquisando isso, né? Então, talvez aí, não sei, né? Não, nada contra quem gosta, mas, sei lá, triplos terrestre. Não, o cara, triplos terrestre, né? Talvez um óleo pode ter mais evidência que isso, né? Uhum. Então, de repente, né? Pode falar, pode falar. Eu ia falar que tem umas 3 ou 4 semanas, uma senhora na academia, eu estava indo fazer meu aeróbico, ela falou assim comigo, você toma algum suplemento? Eu falei, não. Ela falou assim, mas você acha que eu devo tomar whey protein? Eu falei assim, ela nem sabe que eu sou professor de educação física. Eu falei assim, essa resposta não é tão simples, eu teria que saber tudo que a senhora come durante o dia para saber se tem a necessidade. Aí ela falou assim, não, se eu não tomar meu whey protein, eu não consigo fazer minha esteira. Eu falei assim, mas Então, não tem nada a ver uma coisa com a você outra. vê que louco, Mas na né? cabeça Quer dizer, dela, então, exatamente isso aí. Então, imagina se você, talvez você é um nutricionista e vai consultar, e ela chega para você e fala, ó, se eu não tomar whey protein, não treino. Talvez o que você faça? Tá bom, deixa eu dar uma olhada nos outros, tal, talvez dar uma reduzida, mas não cortar o whey protein dela, né? Porque de repente é o que você engraçado falou. isso. Ela criou uma mitologia na mente dela que aquele whey protein é algo essencial para a corrida dela. Pô, aquilo tá fazendo um meio absurdo para ela, tá correndo, tá se motivando, tá indo na academia, aí você vai cortar o whey protein? Não, você não precisa, eu tô vendo aqui que você já come tudo. Então, eu acho que aí, Guilherme, é o que você falou, é a questão onde entra a questão da arte, né? Justamente, a arte é isso, né? Você falar, pô, por esse critério, não. Mas, talvez por esse, né? Então, é complicado isso aí, né? Mas é o que você falou, é muito interessante. Pô, se ela própria... Engasguei aqui. Se ela própria fala, sem o meu whey protein no corro, aí fala, pô, e aí? O que você vai falar? É muito doido esse negócio, né? É muito doido. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas aí, talvez esses óleos, novos suplementos que mexem com o sistema nervoso, né? Técnicas, né? Por exemplo, um aluno meu de mestrado que definiu ano passado, a gente trabalhou um negócio chamava PetLab. É um sistema de visualização, né? Onde você visualiza o ambiente, a tarefa, tem um sistema de visualização. Pô, e aí o cara foi fazer burpee, ansiedade burpee. Então, a percepção de fadiga do cara alterava se ele estivesse fazendo sessões de visualização. Então, você tem muita coisa, né, que a gente pode usar no treinamento. Eu acho que a nutrição sozinha não resolve, né, mas ela pode ser melhor explorada, tem bastante coisa para ajudar. Então, acho que tem muita coisa aí para a gente ir atrás. É bem interessante. Legal. Pessoal, eu queria que vocês escrevessem as perguntas de vocês aí, porque a gente está se aproximando do final. Oi, Tá Cecília. bom? Cecília. Oi, querida. Enquanto Às vezes o isso aí, placebo ajuda. É isso aí, placebo. A minha visão do placebo mudou, porque antes era negativa. Aí eu escolhi o paper do cara e falei, porra, olha, por que não? Então tem que falar, isso aqui funciona. Você não está enganando, né? Porque se você pegasse um suplemento que não tem evidência nenhuma e falar, toma esse negócio que você vai voar, talvez funcione pelo placebo, mas você está me enganando. Aí o cara diz isso, o cara falou assim, não é para você enganar, é para você pegar aquele que tem evidência e enfatizar que ele tem evidência que ele funciona, né? Aí eu falei, caramba, que interessante, né?
Pessoal, então se vocês quiserem ter mais contato com o professor Frank, comigo, com os professores que já participaram aqui das nossas lives, a gente vai começar nosso curso de especialização de especialização em treinamento esportivo, agora no dia 24 de agosto. Então depois vocês podem ir lá no meu perfil, lá na minha bio, tem o link para vocês entrarem no nosso grupo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí pra gente, por favor. Agradecer aí todo mundo que participou até agora. Fala, Gu, boa noite. Fale agora, cale-se para sempre, ou só na porta. Depois só na pós. O Frank, deixa uma mensagem pra gente aí de encerramento, do que você quiser, pensando nos treinadores, pensando na importância da alimentação, pra gente encerrar, por favor. Eu acho que, vamos lá pensar no Danaher, né? Eu acho que a gente não pode ser radical, falar que não funciona para nada, pelo contrário, né? Mas eu acho que o treinador é aquele negócio, né? Faculdade nenhuma de nutrição vai te preparar para conhecer as minúcias do treinamento como treinador. Então, quem é o nutricionista, ele tem que estar junto com o treinador para aprender essas coisas, para conhecer, para ajudar. E o contrário também é verdadeiro, né? O treinador e o nutricionista. E eu acho que às vezes não só falar o que ele tem que comer, mas chegar para o nutricionista assim, ó, eu tenho esse problema aqui, ó. Esse cara tá fazendo isso. Como é que você resolve? Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente fala assim, ô Frank, o que você acha que ele tem que tomar? Aí, claro, eu vou falar na base daquilo que eu vi por aí. Mas se você chega e fala para mim assim, olha, Frank, você chega e fala assim, ó, eu tenho um nadador, ele tá assim, assim, ou que nem você falou naqueles casos iniciais, né? Uhum. Pô, tá só pele e osso, tá correndo, tá acontecendo isso, tá, como é que a gente pode? Pô, aí você me trouxe uma demanda, então você falou, ela faz isso todas as semanas. Sim, a jornada de estudo, de trabalho é assim, ele não pode parar toda hora para poder comer ou para beber água. Porque senão, é aquele lance, né? A minha capacidade de te ajudar diminui muito. Porque, eu aprendi a nutrição, a pesquisa mais genérica, para quadros gerais, né? Aí você me traz um caso concreto, um estudo, um case lá concreto, dizendo, ó, é assim, 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 ela tá tendo assim, ela precisa disso e tal, e tá com esse problema. Você pode me ajudar? Aí, aí eu tenho que, né? Tenho que ir lá, fucetar, estudar e trazer soluções. Então, acho que às vezes essa união das duas partes falta um pouco. Ou falta, não, mas acho que é um caminho. Né? É um caminho aí para, que nem alguém colocou aqui, né? Um colega colocou aí, que estava lá, para a gente tornar a coisa mais personalizada, mais, né? Porque até os livros de nutrição esportiva, por exemplo, acho que isso nunca vai acontecer, né? Ele fala, ó, para esse caso você faz isso, por exemplo, criar algoritmos, né? Porque você vai às vezes no hospital, médico, tem algoritmos, né, de procedimentos, né? Mas para a gente pegar em todas as modalidades, em todos os contextos, os algoritmos, falar, nessa modalidade é assim, o pré-treino é esse, a recuperação é complicado, né? Então, Frank, eu acho que perfeito aí. Muito obrigado pelo seu tempo. Isso, eu que agradeço. Tá bom? Obrigado, pessoal todo que participou. Na quinta-feira a gente tem outra live com o professor Emerson. A gente vai conversar sobre treinamento na infância e na juventude, então espero aí vocês também. E mais uma vez, quem quiser fazer o nosso curso de especialização em treinamento esportivo, tem o link lá na minha bio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite aí. A gente se fala, Frank. Valeu. Galera, tchau, obrigado. Tchau, filho. Tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.